Olá, eu sou o Nelson, técnico automotivo, e na aula de hoje falaremos sobre indutores. O indutor é um dispositivo elétrico passivo que armazena energia na forma de um campo magnético, normalmente combinando o efeito de vários anéis de corrente elétrica. O indutor pode ser utilizado em circuitos como um filtro de passagem baixa, rejeitando as altas frequências. Também pode ser chamado de bobina ou reator. Geralmente é constituído por uma bobina de material condutor, como por exemplo um fio de cobre. Um núcleo de material ferromagnético aumenta a indutância, concentrando as linhas de força de campo magnético que fluem pelo interior das espiras. Os indutores podem ser construídos em circuitos integrados, utilizando o mesmo processo usado em chips de computador. Nestes casos, normalmente o alumínio é utilizado como material condutor. Os pequenos indutores, usados para frequências muito altas, são, algumas vezes, feitos com um fio passando através de um cilindro de ferrite. Indutância. A indutância é a propriedade que um condutor possui de gerar uma força contra-eletromotriz, uma tensão induzida, quando é submetido a uma corrente de amplitude variável no tempo. E seu símbolo é a letra L, medida em Henry. Assim como a capacitância, a indutância produz efeitos específicos nos circuitos elétricos. A passagem de corrente elétrica por um condutor retilíneo, como por exemplo o cabo elétrico da sua residência, é capaz de produzir um campo magnético ao seu redor. Utilizando um condutor de cobre em forma de espiras, é possível determinar uma grandeza física existente nos indutores, que recebe o nome de indutância. A variação da corrente elétrica no indutor causa mudanças no fluxo das linhas de campo magnético que atravessam as espiras e, consequentemente, surge uma possível diferença de potencial entre os terminais da bobina. É importante entender que somente utilizando uma corrente alternada ou abrindo e fechando uma chave em um circuito elétrico é possível gerar esta diferença de potencial no indutor. Por isso, em circuitos de corrente contínua pura, essa variação de corrente não ocorre e o indutor passa a se comportar como um curto-circuito no regime permanente. Veja a equação que relaciona essas grandezas. Força eletromotriz induzida. E é a diferença de potencial nos terminais da bobina. L, a indutância medida em Henry. Delta I e delta T é a variação da corrente elétrica no tempo. Características da indutância. A indutância depende das características geométricas da espira. Isto significa que a indutância depende do raio, do número de voltas e da permeabilidade do material que preenche o núcleo do indutor. É importante ressaltar que, para aumentar a intensidade da indutância em uma bobina, pode-se aumentar o número de voltas das espiras ou aumentar a área do núcleo do indutor. Tipos de indutores. Como os resistores e os capacitores, os indutores também podem ser fixos ou variáveis. Os indutores fixos são fabricados em vários formatos e tamanhos. Geralmente, o tamanho de um indutor depende do tipo de sua construção, da especificação da corrente e das características do núcleo utilizado. Veja agora alguns exemplos de indutores fixos.
símbolo do indutor. Assim terminamos a aula de hoje. Muito obrigado por sua atenção e seu interesse. Recomendo que assistam à próxima aula, onde falaremos sobre diodo, varistor e tiristor. Até a próxima!